Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando exatamente agora. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, a gente tem informações importantes para os pais. A gente vai falar sobre o peso das mochilas nessa volta às aulas. Quais são as recomendações dos especialistas para que a coluna não sofra o impacto de um peso acima do que é recomendado. A gente tem aqui hoje conosco o neurocirurgião com ampla experiência no tratamento de doenças que acometem a coluna vertebral, o Dr. Gustavo Agra Cariri. Cariri ou Cariri? Bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Muita alegria recebê-lo aqui. O doutor é do Biocor, é um paraibano mineiro. Paraibano mineiro. Paraibano mineiro, que alegria, doutor. A gente tem informações muito importantes sobre essa estrutura. Olha que bonito, eu adoro essa peça aqui que mostra a riqueza desse pilar que nos sustenta, Verdade, né, doutor? Verdade. É fantástico, né? Essa anatomia. E eu trouxe exatamente isso para a gente ter uma ideia melhor do que acontece na prática, né? E eu queria dar os parabéns a vocês porque esse é um assunto que acontece no mundo inteiro. Onde você ligar na volta às aulas, tem alguém ou algum canal de televisão querendo exatamente esclarecer e informar para a população essa questão do excesso de peso na vida dos alunos, né? Exatamente. E é interessante porque eu tenho dois filhos, o João e o Léo, de 9 e 10 anos, e trabalho com isso. Mas eu confesso que não é uma coisa que a gente pensa o tempo inteiro, né? Então, daí a importância de programas como esse para informar a população, aos pais, sobre o peso, sobre o excesso de peso, porque a gente vai ver que isso realmente é um problema de saúde nas crianças. Exatamente, nós estamos falando de prevenção, mas é uma discussão que envolve também as escolas, que envolve a grade curricular, que envolve o planejamento das escolas de uma forma geral. Será que eu tenho uma filha de 6, a Nicole? Eu também vejo ali um suplício de sempre. É preciso da criança levar sempre aquele volume exagerado, sempre, constantemente, os mesmos livros, os mesmos cadernos. Não dá para planejar, não é possível ter um armário, algumas escolas têm isso, armários no colégio para equilibrar ali, o menino vai com menos peso. Verdade. A gente vai começar essa discussão com uma informação importante. O doutor já cravou aqui, doutor Gustavo, a recomendação do peso da mochila não pode ultrapassar 10% do peso corporal. Exatamente. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o João e o Léo, a Nicole, que tem em torno de 30 a 40 quilos, o ideal é que a mochila deles seja em torno de 3 quilos. 3 a 4 quilos, né? A gente vê na literatura médica que os pesos considerados adequados é entre 10% e 15% do peso corporal, mas os melhores resultados são nas mochilas que respeitam até 10 quilos. E a gente vai ver aqui depois que não precisa de muita coisa dentro de uma mochila para chegar até 4%, até 10% do peso corporal, né? E por que isso é importante? Por que a gente está discutindo mochila e excesso de peso? Porque, como eu falei, a gente vai ler vários artigos e a gente vê que no mundo inteiro existe esse questionamento, mas só existe o questionamento porque existe o problema. Então, tem uma estatística que fala que as crianças em idade escolar, até 50% delas, em algum momento do período escolar, elas vão reclamar de dor nas costas, né? Então, isso é um dado importante. 50% é muita coisa, né? E aí, os estudos que analisam mais esse dado, eles vão perguntar a essas crianças, mas vocês que têm dor, lombalgia, por mais tempo, o que é que vocês acham que é a causa disso? E elas relatam em 70% dos casos que a dor é causada pela mochila. Então, elas têm essa noção que o excesso de peso causado pela mochila
traz essa elas dor. já sabem Elas disso. já sabem Elas já disso. sabem. Bom, se a gente fala da mala de carregar, a gente está falando de uma solução do problema? A gente pode ser uma solução em parte, principalmente no que diz respeito ao grupo De músculos, estudado. Porque essa mochila de rodinhas, se ela não for utilizada de forma adequada, ela vem a ser um problema também. Porque imagina a criança que tem que subir escada, que tem que andar no trajeto escolar sozinha, sem a ajuda de um pai ou de um professor, e precisa conduzir essa mochila de rodinhas. O né? grupo muscular que vai ser usado é maior, os grupos musculares? O grande problema da mochila de rodinha é porque a criança ela sempre vai ter a tendência de carregá-la de um lado, ou à direita ou à esquerda. O ideal era que durante o dia ou durante o uso da mochila de rodinhas ela tivesse a consciência e pudesse ir trocando a mochila de lado. né? Mas a criança não vai fazer isso. Ela não vai olhar e ver que se a altura do punho está exatamente alinhado com o quadril. Então, várias coisas desse tipo a criança não vai ter noção. Então, existe até alguns trabalhos que falam que por conta dessa noção que a criança não tem com a mochila de rodinha, o mais adequado de fato é uma mochila nas costas, desde que respeitando as várias coisas que a gente vai falar daqui a pouco. E só para lembrar um dado, a dor lombar ela é só uma coisa numa cadeia de acontecimentos que pode afetar essa criança. né? A gente tem alguns trabalhos que falam que 20% dessas crianças que relatam dor lombar por conta do uso de mochilas pesadas, elas podem vir a ter alteração do sono e elas faltam mais à escola. Então, assim, a gente tem uma cadeia de acontecimentos que podem afetar essa criança. Né? Impressionante. E com relação à mochila com rodinha, ou a mala com rodinha, tem um modismo, né? A criança, se todo mundo está usando a mochila, vai querer usar a mochila mesmo, ela não vai querer, não vai se sentir... ela não vai querer ficar diferente né, de todo mundo. Doutor Gustavo, antes da gente usar aqui a demonstração mais prática, eu queria que, olhando aqui, né, na coluna como um todo, quando a gente usa uma mochila, qual parte dela é mais sacrificada com essas terminações aqui tão importantes que ligam com o corpo todo? Então, isso é uma pergunta super importante. Né? Ao longo dos anos, a gente foi aprendendo que nenhuma patologia, por mais localizada que ela seja na coluna, ou na coluna cervical, ou na coluna torácica, ou na coluna lombosacra, ela diz respeito só àquele segmento. A gente tem um conceito novo na coluna vertebral que chama balanço ou equilíbrio sagital. Ou seja, tudo precisa estar funcionando bem equilibrado, com as curvaturas bem compensadas, para que você não tenha essa patologia. Então, às vezes, a gente está cuidando de um problema aqui, mas eu tenho que saber como é que está a curvatura aqui. E a mochila, exatamente, ela afeta toda essa curvatura. Então, a gente tem alguns trabalhos que ilustram muito bem isso. Por exemplo, a gente tem um trabalho de 2018, relativamente recente, da Universidade de Göttingen, na Alemanha, que eles têm um dado super importante. Eles separaram 77 crianças de forma prospectiva. O que quer dizer prospectiva? E por que isso tem mais importância no estudo, na literatura médica? Porque o estudo prospectivo é aquele estudo que você define o estudo e você passa a observar o paciente ao longo do estudo, ou seja, para frente do estudo. Ele não é um estudo retrospectivo no qual você tem que olhar para dados que foram colhidos e às vezes até perdidos parcialmente. Então ele é um estudo onde a informação fica completa, por isso ele tem maior valor científico. Então, eles dividem esses 77 alunos em dois grupos. Alunos que usam mochila acima de 10% do peso corporal e alunos que respeitam os 10% do peso corporal. E aí eles colocam numa mira a laser e fazem fotografias dinâmicas dessas crianças andando. O que é que eles observam? Que quando a mochila tem acima de 10% do peso corporal, existe uma tendência a modificar a coluna como um todo. Não só uma região que é afetada, a coluna como um todo é afetada. Então,
a gente tem uma tendência a curvar-se para frente, a coluna cervical. Então, a coluna cervical nossa, ela tem que ter uma curvatura para trás, que a gente chama de lordose. A coluna torácica, ela tem uma curvatura para frente, que a gente chama de cifose torácica. E a lombar, igual à cervical, lordose cervical. Numa mochila pesada, e isso vários dias, o que é que a gente vai acontecendo durante o uso da mochila? O que é que a gente observa? Que existe uma flexão anterior para frente, né? Pelo peso, pela própria gravidade. Porque ali. você tem um peso te puxando para trás, você tem duas opções. Ou você realmente cai, ou você compensa. Então, o que é observado nas crianças é que elas têm uma compensação. Elas curvam-se para frente, há um aumento da cifose torácica, aumentando essa curvatura, e uma relativa perda da lordose lombar. E isso leva a uma alteração de marcha durante o uso dessa mochila pesada. Mas olha que interessante, né? Embora a gente haja menção nesses artigos ou dúvidas dos pais, será que uma mochila muito pesada, o uso prolongado, pode causar alguma mudança estrutural na coluna do meu filho? Será que ela pode levar a uma escoliose, que é uma coluna curva, né, uma deformidade? O que é que eles veem? Todas as vezes que eles reduzem ou retiram a mochila, essas mudanças elas são revertidas. Então, na verdade, o uso prolongado de mochila pesada, a gente ainda não tem nos trabalhos científicos de maior qualidade, provando que levam a uma mudança definitiva. Sim. Então, isso é super importante. Né? Talvez também pela própria plasticidade do organismo da criança. Da criança, exatamente. Essa possibilidade de moldar e se readaptar. Porque a gente está falando, claro, volta às aulas, cuidado dos pais, saúde da coluna vertebral das crianças, mas adulto também usa mochila, né, doutor? Demais. Hoje em dia, cada vez mais, né? E hoje em dia, nesse mundo de tecnologia, a gente está cada vez mais colocando os gadgets aí dentro da mochila, né? Exatamente. Computador, carregador de celular, disco rígido portátil e por aí vai, né? Então, a gente tem uma mochila aqui para a gente demonstrar esse peso da mochila, exemplificando aqui uma coluna. A gente está vendo aqui a bacia, aqui está o fim da coluna, o começo da coluna, né? O pescoço aqui, né? O crânio, né? Bom, cadê a mochila, doutor, que o senhor trouxe? Vamos lá. E a mochila da vida real mesmo, a mochila que o doutor... É do senhor, doutor? Meus filhos. Do filho. De quem? Do João. Do João. O João. O João é cruzeirense? O João é cruzeirense. Ah, gente boa demais o João, né? Sabia. Que peso é esse, Olha doutor? Só. Então, isso aqui... Olha só. A gente pode ver que está dando para mostrar realmente, né? Então, é um peso que vai ter uma tendência a te puxar para trás, uma carga que vai te puxando para trás. Qual é a postura compensatória de qualquer pessoa? Jogar para frente. Ele vai jogar para frente. Então, vou aumentar essa angulação cervical e vou fazer uma flexão anterior do quadril também. Doutor, é importante lembrar, olha só, a coluna percorre, a mochila percorre toda a extensão da coluna. Toda a extensão da coluna. Então, isso é outro dado. Daqui a pouco a gente vai falar, quando a gente for escolher uma mochila para os nossos filhos, quais são coisas que a gente tem que prestar atenção nessa mochila para que a gente tenha um resultado melhor. Então, basicamente, a dor que a gente encontra na coluna das crianças não é, na verdade, por nenhuma mudança estrutural que a mochila provoca. É pelo um desequilíbrio, né, de curvatura, de vetores de forças que deveriam se equilibrar e não se equilibram por conta desse muito excesso bem. de peso. Eu estou achando muito pesada essa mochila, pesada assim para carregar. Ela tem quantos quilos? Então, o ideal, sim, pesei tudo para a gente ter uma ideia aqui. Então, as mochilas, a gente tem que lembrar que elas são pesadas também. Então, vamos lá, vamos comprar uma mochila. O que é que eu tenho que pensar nessa mochila? Mas essa tem quantos quilos? Essa daqui tem 0,8. Essa mochila, esse peso... Quase 1 quilo. Tá, ela sozinha? Ela sozinha. Ela tem quase 1 quilo. Ela agora, sozinha. Hoje, agora, com tudo que ela está carregada, ela está com quantos? 4,5 kg. 4,5 kg. E a gente vai ver que não tem tanta coisa, né? Então, a gente tem uma garrafa aqui
de água, que várias vezes as crianças levam para a escola. Ela deve ter um litro. Põe mais litro. 1 quilo aí. Então, mais 1 quilo aqui. Então, eu vou tirando as coisas aqui para vocês verem que não tem tanta coisa, né? Não custa muito atingir esse peso. Os 4 quilos. Então, né? a gente tem um livro que não é tão grande. O João já está lendo em inglês, Isso aqui fantástico. Isso aqui é uma boa literatura para eles. Maravilha, hein? É. A Copa do Mundo? Que não podia faltar. Ele completou ou não? Ele completou. Que bacana. Aí fica andando com o álbum completo para mostrar para os amigos. Eu completei, não exatamente. falta nenhuma. E aí, um laptop, ou um iPad. Então, isso aqui já foi 3 suficiente. Coisas, basicamente 3 coisas. Então, o que a gente recomenda? A mochila que você puder comprar uma mochila mais leve. A própria mochila leve, porque tem poucas coisas. Estamos falando de uma mochila aqui, ó, 4,5 quilos. A própria mochila pesa quase 1 quilo. O senhor tem uma outra opção aí para mostrar para a gente? O senhor trouxe uma menorzinha? A gente tem uma mochila menor aí que o pessoal... Que pode menorzinha. ser essa daqui, ó. Essa aqui. Então, essa daqui é uma mochila que tem 0,5. A gente pode ver que ela é uma mochila que ela mantém alguns compartimentos, ela mantém a parte, essa parte aqui posterior larga e acolchoada. Tá. Então, isso aqui é importante. Quando a gente for olhar uma mochila, quais são as coisas que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, o peso inicial da mochila vazia. Você não quer uma mochila muito pesada. Mas você quer uma mochila que tenha vários compartimentos. Por quê? Os vários compartimentos ajudam a distribuir o peso dessa mochila. Outra coisa, a gente não pode querer uma mochila que seja muito maior do que o dorso dessa criança. O dorso é a altura dos ombros até a coluna lombar. Se a gente colocar aqui fazendo mais uma comparação... Olha como ela fica boa. Ela vai ficar muito próximo da linha da cintura, que é exatamente o recomendado. O recomendado é que a mochila fique 2 a 3 centímetros acima da linha da cintura. Por quê? Se ela fica abaixo, a carga é maior, o peso é maior. Agora então, também, doutor, falando sobre modismo, as crianças, os adolescentes não gostam de usar mochila muito colada no pescoço. Não gosta. Eu uso, meus filhos falam, pai, você está igual o tartaruga ninja, não pode, abaixa mais a mochila, fica com ela aqui jogada, aí sai andando e a mochila vai toda assim balançando para trás. E é exatamente isso, o ideal é, quanto mais colada, não só superiormente, mas tem que ter um ajuste para isso aqui ficar colada no dorso, na região torácica dorsal. Para quê? Para você neutralizar essa carga contrária. Usar as 2 alças ao mesmo tempo para dividir o peso nos 2 ombros e sair do modismo de levar a mochila no ombro só. E essa ainda é estilo, a alça de um é estampada, a outra alça não é estampada. Exatamente. Estilo total. Essa é do outro? Essa é do outro, essa é do Léo. Essa é do João, essa é do Léo. O Léo é estilo, hein? O Léo é estilo. E aí o Léo deve usar com ela assim, toda caída aqui para trás, porque é assim que eles gostam. Segura aqui, vai aqui. Se for aberto, ainda ajuda mais. Deve ser cruzeirense também ele. O Léo, a gente está tentando resgatá-lo novamente, viu? A gente teve um ano não tão fácil, né? E aí a gente está tentando resgatar o Léo. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Esse ano é nosso, doutor. Esse ano é nosso. Agora, a gente falou que adultos também precisam ter esse cuidado e com relação aos adultos, existe também o uso da carteira no bolso de trás. Dirigindo ali, você senta em cima daquela carteira alta, um tijolo ali, né? É um tijolo. Ou então, você tendo noção que sua carteira está lá e que ela é alta, você anda torto. Você lateraliza seu quadril para o lado contrário. Agora, imagina essa contratura muscular por alguns minutos ou hora também, né? E tudo isso é influência negativa numa postura que tem que ser correta. O problema eu queria só chamar a atenção para isso, é muito importante. Eu acho que a gente não leva tão a sério o fato de usar uma carteira no bolso traseiro da calça e saber que isso tem um impacto na coluna. Tem. Porque desequilibra a forma de sentar. Você vai sentar torto, vai sentar... mais uma vez, a gente pode ver isso nesse modelo aqui. Vou tirar essas mochilas aqui, né? A gente andou... A carteira nossa de todo dia... Imagina que você tem uma carteira que fica exatamente nessa posição aqui, ó. Então, o que é que acontece? Você vai fazer isso com o seu quadril, né? É um detalhe pequeno, mas que vai fazer uma rotação do quadril. E essa rotação do quadril, ela vai flexionar outros músculos da perna. Então, tem uma estrutura muscular inteira aqui que está alterada, que está desequilibrada por causa de um detalhe
que está aqui. Sim, sim. E que ao longo dos anos, lembrando que os adultos já não têm mais essa plasticidade das crianças. Então, essa constituição da coluna vai cobrar algum... Vai cobrar. Vai cobrar com dor, né? Essa plasticidade, né? E quando a gente fala de cérebro, a gente fala de neuroplasticidade. E na coluna, igual. A criança tem essa plasticidade. A gente vê isso no nosso dia a dia no hospital. Algumas doenças que poderiam e até são inicialmente potencialmente graves em crianças, né, que deixam algumas sequelas, rapidamente elas recuperam. O adulto não tem mais isso, porque o cérebro da criança ainda é uma série de pluripotencialidade. Várias células e vários circuitos elétricos podem ainda ser reestabelecidos. Agora, o nosso já está mais consolidado. Já pelos carnavais, né, doutor? Pelos carnavais. Exatamente. Agora, continuando aqui com a atenção para os adultos, a mochila pesada, muitas vezes, né, no trabalho, a gente usa durante dias inteiros. Às vezes também com calçado não adequado, mulheres usam mochila com salto alto, essas combinações, não tem nada errado nisso. Eu estou dizendo... É até elegante, né? É até elegante, mas mochila com salto alto, assim, elegante, pode não ser, mas às vezes é necessário. E quais são os pontos de atenção nessas questões, doutor? Qualquer ponto que venha modificar esse equilíbrio sagital da nossa coluna é um ponto que a gente merece da plena atenção, né? E aquilo que você falou com as crianças, não é uma decisão única da criança. Tem que ter uma participação dos pais, da escola e da própria criança. No caso dos adultos e trabalho, eu acho que cada vez mais os empregadores, aqueles que dão os trabalhos, a gente tem que ter uma preocupação com a ergonomia do trabalhador. Né? Então, mochila, sapato, permitir que a pessoa venha trabalhar com um sapato mais confortável. Eu acho que essas coisas, nos últimos tempos, estão aumentando. Essa preocupação ergonômica com o conforto está aumentando. Sim, a gente já fez um programa importante aqui falando sobre ergonomia como um bem-estar social dentro do trabalho. Além da questão física, a ergonomia abarca também essas questões importantes. Porque, né? Tem tudo a ver e influencia no rendimento do trabalho, né? Então, você quer aquela pessoa que está trabalhando, que ele tenha um alto rendimento. Então, nada mais justo do que promover uma ergonomia total. E essa transformação começa com informação, com informação sobre essa qualidade de vida que precisa ser cultivada com bons hábitos, né? Com boas posturas, literalmente falando. Né, doutor? Acho que o exercício físico, né, fundamental. Essas crianças que a gente estava falando agora há pouco, elas têm uma vida na idade escolar. Eu vejo a rotina dos meus meninos, né? Não é só a escola. Eles querem ir para o futebol, aí tem natação, aí tem... Então, a gente precisa pensar numa ergonomia e numa distribuição de peso ao longo do dia para essas crianças, porque tudo vai se somando, né? A gente tem uma coisa que está muito em voga nesses últimos anos, que é a síndrome do pescoço tecnológico, e que tem a ver com isso aqui também. Então, o tech neck, como eles falam em inglês, né? O tech neck é um problema, assim, enorme. Por quê? Essa criança que está com mochila pesada, ela sai da escola, ela vai para algum exercício, depois ela chega em casa e cada vez que as crianças mais né, com uma idade acima de 11, 12, 13 anos, já começam a ter uma cobrança de estudo maior. Então, essas crianças chegam em casa, elas se debruçam muitas vezes numa tela, num computador, às vezes num celular, né? Ou por questões de entretenimento, ou realmente porque tem a ver com a tarefa lá escolar. E aí, essa curvatura aqui, ela enverga, ela anterioriza para frente, né? Então, o que é que isso vem trazer? A gente sabe que a cabeça de uma criança, à medida que ela vai crescendo, né, até chegar na idade adulta, ela tem um peso de 3 a 5 quilos. Não é uma coisa... É considerável. É considerável. Né? E o que é que acontece quando você faz o seu tech neck, quando você enverga para frente? Ela vai ficando mais pesada, porque a decomposição de vetores não anulam tantas forças da curvatura. Então, esse peso da cabeça aumenta em 20%, 30%, 40%.
Então, a gente tem toda uma cadeia muscular que, por causa disso, começa a ser flexionada e forçada. E aí começa a aparecer dores de cabeça, né? Começa a aparecer dores musculares, dores nos ombros e uma postura incorreta. E isso vai alterar o sono, vai alterar o rendimento na aprendizagem escolar e sem falar da própria tela. Sim, porque a tela, a gente sabe que ela tem uma onda curta, né, chamada blue light, ou onda azul, que ela emite uma luz de menor frequência, né? E essa tela, por exemplo, ela altera a atividade cerebral. Então, a gente tem no cérebro um núcleo supraquiasmático, não precisa decorar esse nome, mas ele é estimulado quando, ao entardecer para a noite, para exatamente ele se comunicar com a nossa glândula pineal e ela secretar melatonina. Então, há uma sequência de luminosidade, na verdade, de alteração da luminosidade do dia para a noite, que vai estimulando a gente secretar, a glândula pineal secretar a melatonina, para que seu organismo possa repousar, o metabolismo cair e você ter um sono restaurador. Uma coisa orgânica. Orgânica. Então, quando você faz uso dessa tela, principalmente à noite, além de ter o problema na coluna, você também tem alteração do sono, porque estudos falam que há uma secreção de até 40%, quase metade a menos de melatonina nessas estimulações noturnas. Quantas variações a partir de um problema que pode ser resolvido com uma conversa, com mudança de hábitos, de atitudes, né, doutor? Queria agradecer muito a sua participação aqui. Prazer. Dicas muito legais. Acho que a informação que fica é atenção no peso da mochila, 10% do peso da criança, serve para os adultos também, 10% do seu peso, para não afetar essa preciosidade que é a nossa coluna vertebral. Muito obrigado, doutor. Nada, Volte é um prazer, agradeço. Abraço para o João e para o Léo. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Também. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta.